Você já se sentiu completamente sozinho na sua fé? Aquele momento em que o sonho que Deus colocou no seu coração não tem uma única testemunha. Aqueles que deveriam acreditar em você são os primeiros a duvidar. Sua família ri, seus amigos se calam. Até você começa a se perguntar: e se eu estiver errado? Aqui está a verdade que você precisa ouvir hoje. Sua fé não precisa da aprovação de ninguém para ser real. O seu valor não é medido por quantos acreditam em você, mas por quem já acreditou em você antes mesmo de você existir. Jesus também caminhou sozinho. Veio para os seus e os seus não o receberam. Foi rejeitado, incompreendido, traído por seus discípulos, mas sua identidade não vacilou. Ele sabia exatamente quem era, o Filho do Pai. E você também pode saber exatamente quem é. Nestes passos, você aprenderá a construir uma autoestima cristã inabalável, não baseada nos aplausos que recebe, mas na aprovação divina que já possui. Descobrirá que acreditar em si mesmo não é orgulho quando você reconhece que Cristo vive em você. Entenderá que cada não que você recebe não mata sua promessa, mas o redireciona para ela. E o mais importante, verá como traduzir essa fé interior em ação concreta que atrai os milagres que Deus já preparou para você. Antes de começar, quero que faça uma declaração comigo. Escreva nos comentários: creio, mesmo que ninguém mais creia. Não é apenas uma frase, é o seu primeiro ato de fé. É a sua forma de dizer ao mundo que o seu valor vem de Deus, não da multidão. Vamos começar. Número 1. Quando sua identidade depende de Deus e não de aplausos. Quando sua identidade depende de Deus e não dos aplausos do mundo, algo poderoso acontece dentro de você. Seu coração deixa de tremer a cada crítica e sua fé deixa de depender de quem o aplaude ou de quem o rejeita. Você aprende que não precisa de validação humana para caminhar com propósito, porque o seu valor foi selado na cruz. E isso, querido ouvinte, é uma verdade que o inimigo não quer que você se lembre. Você já foi aceito no amado, como diz Efésios 1:6. Você não precisa conquistar o que Cristo já te entregou gratuitamente. Não precisa correr atrás de aprovação, porque Deus já te aprovou antes mesmo de você dar o seu primeiro passo. Davi entendeu isso quando foi deixado de lado por seus próprios irmãos. Samuel chegou para ungir o futuro rei e seu pai nem sequer o mencionou. Mas Deus não olhou para a aparência nem para a opinião da família, e sim para o coração. No segredo do campo, quando ninguém o via, o Senhor o preparava. Enquanto seus irmãos desfilavam diante do profeta, Davi estava afinando sua fé entre ovelhas e desertos. E quando chegou o momento, o óleo o alcançou. A unção não procura multidões, procura corações dispostos. A Bíblia diz em 1 Samuel 16, o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. Aí está a diferença entre quem busca aprovação e quem busca presença. Talvez você também tenha sido deixado de lado. Talvez tenha feito tudo certo e ninguém percebeu. Talvez tenha esperado reconhecimento e recebeu apenas silêncio. Mas deixe-me te dizer algo. Você não precisa que todos te aplaudam quando o céu já se levantou a seu favor. Quando Deus te escolheu, Ele o fez conhecendo plenamente seus erros, suas lutas e suas fraquezas. Ele não erra em sua escolha. Por isso, não meça o seu valor pela quantidade de pessoas que acreditam em você, mas pelo amor imutável daquele que te formou com propósito. Lembre-se do que diz o Salmo 139:14. Eu te louvarei, porque de modo assombroso e maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Sua identidade não está em quantos o seguem, mas em quem o sustenta. Não está nos títulos, mas no sangue que o redimiu. Não está nas conquistas, mas na graça que o levantou. O inimigo tentará convencê-lo de que você vale menos por causa dos seus fracassos, mas a cruz já respondeu a essa mentira.
Ali, Jesus declarou o seu valor eterno. Cada prego foi uma afirmação divina. Você é amado, você é perdoado, você é meu. Se alguma vez você se olhar no espelho e não se reconhecer, se a voz da rejeição ainda sussurrar que você não é suficiente, faça este exercício espiritual. Pegue um papel e escreva 3 verdades sobre sua identidade segundo a palavra. Escreva no presente, não no futuro. Sou aceito no amado. Sou obra-prima de Deus. Sou templo do Espírito Santo. Depois, olhe-se no espelho e repita-as em voz alta. Não importa se no começo parecer forçado. O que hoje você declara com fé, amanhã se tornará convicção em seu coração. Faça isso até que sua alma creia, porque o que Deus disse sobre você não muda com as circunstâncias. Jesus contou uma parábola sobre uma casa construída sobre a rocha e outra sobre a areia, em Mateus 7:24 ao 25. A casa sobre a areia desabou quando veio a tempestade, mas a que estava sobre a rocha permaneceu firme. Essa rocha é Cristo. Se sua identidade for construída sobre opiniões humanas, cada crítica será um terremoto. Mas se for construída sobre o que Deus diz, nenhuma tempestade poderá destruí-lo. A chuva cairá, os ventos soprarão, mas você permanecerá de pé, porque está firmado na verdade. Eu sei que dói quando você faz algo com amor e ninguém reconhece. Sei que cansa dar o seu melhor e sentir que não é suficiente. Mas quando você caminha sabendo que já foi aceito, a desaprovação dos outros perde poder sobre sua alma. Porque se Deus é por você, quem será contra você? Como diz Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a voz que deve guiá-lo, não a daqueles que duvidam de você. Hoje, Deus te convida a parar de medir o seu valor pelos aplausos. A lembrar que você é seu filho, sua filha amada, seu deleite. Que sua fé não dependa de quem te apoia, mas de quem te chamou. Porque quando você acredita em si mesmo, a partir da verdade de Cristo, sua fé se torna imparável. Não uma fé orgulhosa, mas uma fé inabalável que atrai milagres. Os céus se abrem sobre aqueles que caminham com identidade firme. Faça esta oração em seu coração. Senhor, não quero mais me definir pelo que os outros pensam. Quero crer no que tu dizes sobre mim. Ajuda-me a me ver como tu me vês. Tira de mim a necessidade de aprovação e enche-me com tua aceitação eterna. Afirmo hoje minha identidade em Cristo. Não sou um erro, sou teu propósito em carne. Não sou uma vítima, sou teu filho amado. Obrigado por me lembrar que o meu valor foi fixado na cruz e nada nem ninguém poderá mudá-lo. Amém. Acredite em si, não porque confia na sua força, mas porque confia naquele que habita em você. Quando os outros duvidarem, mantenha a cabeça erguida e continue caminhando. Porque quem sabe quem é em Deus, não precisa que o mundo o confirme. Número 2. A promessa pessoal que Deus escreveu para você. Existem promessas que Deus escreveu com o seu nome antes mesmo de você nascer. Não são ideias passageiras, nem desejos que vêm e vão, mas palavras eternas que esperam ser cridas. E quando você crê nelas, elas não apenas te sustentam, te transformam, porque quem tem uma promessa clara tem direção, mesmo em meio à tempestade. Assim como um navio precisa de uma âncora para não naufragar, sua alma precisa de uma promessa para permanecer firme quando o vento da dúvida sopra forte. Abraão entendeu isso. A Escritura diz em Romanos 4:18 a 21 que ele creu, esperando contra a esperança, mesmo quando seu corpo já estava como morto e Sara não podia conceber. Ele não tinha evidências, apenas uma palavra, mas essa palavra foi sua âncora. A cada amanhecer, mesmo sem ver mudança alguma, ele se lembrava do que Deus lhe havia dito: assim será a tua descendência. Ele não se sustentou pela vista, mas pela promessa, e assim, cada dia que parecia vazio, na verdade estava gerando um milagre.
A mesma dinâmica acontece com você. Talvez você esteja há anos esperando algo que parece impossível. Uma restauração, um chamado que ainda não se cumpriu, uma porta que não se abre. Mas se há uma palavra que Deus falou ao seu coração, não a descarte só porque o tempo não coincide com suas expectativas. A promessa de Deus não tem data de validade. Ele não mente, não esquece, nem volta atrás. O que ele disse cumprirá no tempo perfeito. Abacuque 2:2-3 afirma claramente: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir. Se tardar, espera-o, pois certamente virá, não falhará. Por isso, escreva o que você crê que Deus te prometeu. Não deixe apenas na mente. Coloque por escrito como um ato de fé. Pegue uma folha ou abra uma nota no celular e escreva uma frase que resuma o que você sente que ele te disse. Não precisa soar grandioso. Às vezes, as promessas mais simples são as que produzem os maiores milagres. Pode ser algo como: Deus me disse que restaurará minha família, ou Deus me disse que usará minhas feridas para curar outros, ou Deus me disse que abrirá caminhos onde hoje só vejo muros. Escreva, leia e toda semana volte a isso em oração. Quando se sentir desanimado, leia em voz alta. Diga à sua alma: isto é o que Deus me disse e eu creio. Porque se você não tem um norte, a fé se dispersa, mas se tem uma promessa, a alma encontra direção. Talvez você não saiba quando nem como, mas se sabe quem prometeu, isso basta. Jeremias 29:11 nos lembra: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esses pensamentos são promessas pessoais, planos traçados com ternura por um pai que não improvisa. Agora, há uma diferença entre um desejo humano e uma promessa divina. Nem tudo o que você deseja vem de Deus, mas tudo o que Deus promete acaba se cumprindo. Como discernir isso? A paz é o selo. Se essa palavra te traz descanso, se não gera ansiedade, mas certeza, se está em harmonia com o caráter e a palavra dele, então vem dele. Colossenses 3,15 diz: a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Essa paz é o juiz que te mostrará quando um desejo se torna promessa. Você não precisa de uma promessa espetacular, apenas de uma promessa verdadeira. Não é necessário ouvir uma voz audível, nem ver fogo cair do céu. Às vezes, Deus fala suavemente, em uma frase que se repete no coração, em um versículo que se acende na mente, em uma convicção que você não consegue explicar. Quando isso acontecer, abrace como o bem mais precioso que possui, porque essa palavra será sua âncora quando tudo o mais se mover. Lembre-se, a promessa não apenas te sustenta, mas também te forma. Abraão não foi provado na abundância, e sim na espera. Cada dia, sem sinal, foi uma oportunidade de fortalecer sua fé. A promessa não foi dada para entreter sua esperança, mas para treinar sua confiança. Assim também com você. O que Deus te disse não foi para te iludir, mas para te preparar. Por isso, quando tudo parecer em pausa, lembre-se, você não está parado, está sendo lapidado. E quando a dúvida sussurrar que você imaginou tudo, volte ao início. Volte àquela noite em que sentiu com certeza que Deus te falou. Volte àquela lágrima que caiu enquanto lia a Escritura e sentiu sua voz no peito. Volte àquela paz que você não soube explicar. Aí está sua âncora. Não a solte. Hebreus 6,19 diz: temos essa esperança como âncora da alma firme e segura que penetra além do véu. Hoje, Deus te lembra que a tua promessa não se perdeu. Talvez esteja adormecida, mas não morta. Escreva-a, ore sobre ela e permita que sua fé a mantenha viva, porque a promessa escrita com fé se cumpre com poder. Ore comigo. Senhor, obrigado porque me deste uma palavra que sustenta minha vida.
Mesmo sem ver sinais, escolho crer. Ensina-me a distinguir tua voz, a esperar com paciência e a caminhar com esperança. Que tua promessa seja minha âncora e tua fidelidade, meu refúgio. Eu creio que o que disseste sobre mim, cumprirás. Em nome de Jesus. Amém. E assim, querido ouvinte, quando ninguém mais crer em você, lembre-se de que o céu já apostou na sua história. A promessa está escrita. Só espera que você a leia novamente e diga com o coração firme: eu creio, Senhor, porque tu disseste. Número 3. O processo formativo. Deus está te preparando, não te castigando. Às vezes, o processo dói tanto que parece castigo. Você sente que Deus te esqueceu, que suas orações se perdem no silêncio, que nada avança. Mas hoje, quero que ouça isso no mais profundo do seu coração. Você não está sendo castigado, está sendo preparado. O tempo que passa entre a promessa e o cumprimento não é um vazio, é uma sala de aula divina. É a oficina do oleiro, onde Deus te forma com paciência, precisão e amor. Em Jeremias 18, 1-6, o profeta vê o oleiro trabalhando o barro, e quando o vaso se estragava em suas mãos, ele não o jogava fora, o refazia. Assim é Deus com você. Quando algo se quebra, Ele não te descarta, Ele te refaz. Talvez agora você não entenda por que teve que passar por essa espera ou por essa perda. Mas no forno do processo, Deus está moldando em você o que será necessário quando a promessa se cumprir. José teve um sonho de grandeza ainda jovem, mas entre o sonho e o palácio passaram-se 13 anos de traições, prisões e solidão. No entanto, cada injustiça foi uma lição de humildade, cada traição, uma lição de caráter. Se ele tivesse chegado ao trono sem ter passado pelo poço, talvez seu coração não tivesse maturidade para governar com misericórdia. Por isso, Gênesis 50:20 se cumpre em sua história. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus não desperdiça nenhuma dor. Nada do que você vive é em vão. As lágrimas que hoje caem são a água que amolece o barro para que o oleiro possa te moldar. Não resista ao processo, porque a obra que ele começou será aperfeiçoada, como diz Filipenses 1:6. Não tema se o caminho parecer andar para trás, pois às vezes Deus te faz recuar apenas para te impulsionar com mais força adiante. No forno, onde você acha que está sendo destruído, está sendo purificado. O ouro não brilha sem fogo e o caráter não amadurece sem prova. Davi também conheceu esse processo. Foi ungido rei ainda jovem como pastor, mas antes de sentar-se no trono, precisou aprender a esperar enquanto fugia de Saul. Foram anos de cavernas, solidão e perseguição. Contudo, esses anos o ensinaram a depender de Deus, a perdoar o inimigo, a governar com humildade. Davi não foi moldado no palácio, e sim no deserto. O que parecia atraso era, na verdade, preparação. Por isso, quando teve poder, não o usou para vingança, mas para honrar o Senhor. Se você sente que está estagnado, lembre-se disso. O silêncio de Deus não é ausência, é formação. Há sementes que germinam na escuridão antes de romper a terra. Assim também a promessa cresce no invisível, longe dos aplausos, onde apenas Deus e você sabem o que está acontecendo. Talvez pareça que você não está avançando, mas na verdade está criando raízes mais profundas. E sem raízes não há fruto. Por isso, o processo é necessário. Ele te fortalece para sustentar o que está por vir. Eu te convido a fazer uma pausa e perguntar ao Senhor: o que o Senhor quer me ensinar nesta espera? Escreva. Talvez Deus esteja te ensinando paciência, confiança ou desapego. Talvez esteja te ensinando a não depender do que você pode controlar. Não fuja dessa lição. Se você aprender o que Ele quer te mostrar hoje, estará pronto para o próximo passo amanhã. Lembre-se do que diz Romanos 8:28.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo as que você não entende. Eu sei que dói. Sei que há noites em que o fogo parece te consumir e o silêncio pesa, mas o forno não é sinal de abandono. É prova de que você ainda está nas mãos do oleiro. Ele não solta o que está moldando, ele não improvisa. Cada volta que a roda dá tem um propósito. Cada momento de espera traz uma lição. Cada lágrima tem uma razão. E quando o vaso estiver pronto, ele mesmo o levantará para mostrar sua glória através de você. Portanto, não se desespere se o processo parecer longo. As obras mais preciosas não são feitas com pressa. Deus está lapidando o seu caráter, sua fé, sua visão, seu coração. Está formando em você a pessoa capaz de sustentar a bênção que pediu. Porque uma promessa sem processo destrói, mas uma promessa com processo edifica. Não corra antes do tempo. Deixe Deus terminar o que começou. Faça esta oração. Pai, ainda que eu não entenda tudo o que está acontecendo, escolho confiar em Ti. Se este processo é necessário para que eu me pareça mais com Cristo, não o rejeitarei. Ensina-me a ver Tua mão até mesmo na dor, a confiar que estás agindo no invisível. Se estás me quebrando, que seja apenas para me refazer conforme Teu propósito. Hoje descanso em Tuas mãos, oleiro. Termina em mim a obra que começaste, e quando chegar o dia em que você olhar para trás, entenderá por que teve que ser assim. Verá que cada lágrima era uma semente, cada demora um projeto e cada noite escura o prelúdio de uma manhã gloriosa. Porque o processo não foi castigo. Foi amor na sua forma mais pura. Número 4. Quando os nãos se tornam direção divina. Há nãos que doem, eu sei. Fecham portas que você acreditava seguras, deixam suas mãos vazias e o coração cheio de perguntas. Mas ouça isto com atenção. Nem todo não é rejeição. Alguns são redirecionamentos divinos. Existem portas que se fecham não porque você falhou, mas porque Deus sabe algo que você ainda não sabe. Ele vê o mapa completo. Você enxerga apenas um trecho do caminho. E às vezes, para levá-lo ao lugar certo, ele precisa detê-lo antes que você se perca. Não é crueldade, é proteção. Não é castigo, é direção. A Bíblia conta que o apóstolo Paulo e sua equipe tentaram pregar na Ásia, mas o Espírito Santo os impediu. Diz o livro de Atos, capítulo 16, que depois de várias tentativas frustradas, Deus lhes deu uma visão. Um homem da Macedônia dizendo: "Passa e ajuda-nos." Aquele não aparente era, na verdade, um sim redirecionado. Se Paulo tivesse insistido em seu plano, nunca teria levado o evangelho à Europa. Às vezes, a obediência a um não abre uma porta que mudará gerações. Por isso, quando você enfrentar um não, não se apresse em chamá-lo de fracasso. Faça a si mesmo uma pergunta: é oposição, correção ou tempo? Se for oposição, lute em oração. Se for correção, ajuste sua rota. Se for tempo, espere sem forçar. Nem todos os obstáculos têm a mesma raiz, e nem todas as portas fechadas devem ser arrombadas. A sabedoria está em discernir qual tipo de não você está recebendo. Se há paz interior, apesar da decepção, pode ser Deus redirecionando você. Se o conselho de pessoas maduras coincide com o que você sente em oração, pode ser correção. Se há repetidas portas fechadas sem causa aparente, pode ser simplesmente que ainda não chegou o momento. O discernimento é treinado na intimidade com Deus. Não é automático. Requer silêncio, oração e humildade. Muitos crentes se frustram porque confundem oposição com castigo ou demora com rejeição. Mas lembre-se do que diz Isaías 55, do 8 ao 9. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Quando Deus diz não, na verdade, Ele está dizendo: confie em mim.
Talvez você tenha pedido um emprego e não conseguiu. Talvez esperasse que aquele relacionamento fosse para sempre, mas acabou. Talvez achasse que aquele projeto era a resposta, mas não prosperou. Antes de se culpar ou duvidar da sua fé, pergunte ao Senhor o que Ele está fazendo nos bastidores. Provérbios 3, dos 5 ao 6, resume assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Cada não que vem de Deus endireita um caminho que você não via torto. O inimigo quer que você interprete o não como abandono. Quer semear desânimo e fazê-lo acreditar que sua oração foi ignorada. Mas a verdade é que o céu nunca deixa um não sem propósito. Há nãos que o salvam de alianças tóxicas, de lugares onde seu espírito se apagaria, de sucessos que o afastariam do seu chamado. Às vezes, Deus não lhe dá o que você pede porque está protegendo o que lhe prometeu. Olhe ao seu redor. Talvez haja portas fechadas que o frustraram, mas se você as olhar com olhos espirituais, verá uma luz se infiltrando por outra fresta. Deus nunca fecha sem abrir. Nunca tira sem ter algo melhor preparado. O problema é que, na pressa do nosso desejo, muitas vezes não esperamos o suficiente para ver a outra porta se abrir. Por isso, Jesus disse em Mateus 7,7: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele não prometeu que a primeira porta se abriria, mas a certa. Faça este exercício espiritual. Pegue uma folha e divida em 3 colunas. Na primeira, escreva os nãos recentes que doeram. Na segunda, pergunte a si mesmo se esse não parece oposição, correção ou tempo. Na terceira, escreva a ação correspondente: orar e persistir, ajustar a rota ou simplesmente esperar. Depois, ore sobre cada um deles. Peça ao Espírito Santo que lhe mostre qual é qual. Você se surpreenderá ao descobrir que muitos dos seus fracassos eram parte do plano de Deus. Deus não quer que você viva frustrado, mas guiado. Não quer que tema os nãos, mas que os leia com fé. Alguns nãos o protegerão de si mesmo. Outros lhe ensinarão humildade. E alguns o levarão a promessas que você nem sabia que existiam. Mas em todos, Deus continua sendo o autor do caminho. Faça esta oração: Senhor, obrigado por cada porta fechada que eu não entendi. Obrigado porque os teus nãos também são respostas. Ensina-me a discernir quando lutar, quando me corrigir e quando esperar. Que o meu coração não se endureça na espera, mas aprenda a confiar na tua direção. Se me detens, é porque estás me protegendo. Se me redirecionas, é porque vês mais longe do que eu. Hoje, escolho crer que os teus caminhos são melhores do que os meus. Amém. E assim, querido ouvinte, da próxima vez que você ouvir um não, não se desespere. Pode ser o não que o salva, o não que o amadurece ou o não que o leva exatamente ao lugar onde Deus sempre quis vê-lo florescer. Porque quando você caminha com fé, até os nãos se transformam em milagres disfarçados. Número 5. Perseverar sem se esgotar. A arte do ritmo sustentável. Há momentos em que o cansaço se disfarça de incredulidade. Você já creu, já orou, já trabalhou e mesmo assim não vê o fruto. Mas Deus hoje lhe lembra que fé inabalável não significa esforço incansável. Significa confiar o suficiente nele para descansar sem culpa. Porque você não é mais espiritual por estar mais cansado, nem mais santo por não parar. Deus não o criou para se queimar, mas para florescer. A fé não é uma corrida de velocidade, é uma maratona de graça. Olhe para o profeta Elias. Depois de vencer os profetas de Baal, depois de ver fogo descer do céu, ele caiu exausto debaixo de um zimbro e sentiu que não podia mais. No seu cansaço, falou com Deus do mais profundo do seu coração. Mas o Senhor não o repreendeu. Não lhe disse: tenha mais fé, nem ore mais forte. Enviou um anjo com pão e água e disse: levanta-te e come,
porque longo caminho te resta. 1 de Reis 19. Antes de dar uma nova instrução, Deus lhe deu descanso. Alimentou o corpo antes de falar à alma, porque um coração cansado não ouve bem. Às vezes, o maior ato de fé não é avançar, mas parar. O próprio Jesus entendeu esse ritmo. Em Lucas 5,16 está escrito que ele se retirava para lugares solitários e orava, não porque lhe faltasse poder, mas porque sabia que sua força vinha do Pai. Se o Filho de Deus se retirava para descansar, por que você e eu achamos que não precisamos fazer o mesmo? O descanso não é falta de produtividade, é um ato de adoração. Cada vez que você descansa, está dizendo: Senhor, confio que enquanto eu durmo, Tu continuas agindo. Há crentes que confundem cansaço com desobediência, mas são coisas diferentes. Você está esgotado, não fora do foco. Deu mais do que seu corpo podia sustentar. Tentou ser forte por todos, quando Deus apenas lhe pediu que fosse fiel. O Salmo 23 diz: Em verdes pastos me faz repousar. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Não diz, me obriga a correr. Diz, me faz descansar. Porque o descanso também faz parte do chamado. Por isso, estabeleça seu próprio sabato pessoal. Separe um dia por semana ou ao menos 1 hora por dia para parar toda a produtividade. Não se trata de lazer, mas de adoração. Desligue o celular, silencie o ruído e simplesmente permaneça em sua presença. Respire fundo e lembre-se, nem tudo depende de você. Deus não precisa da sua hiperatividade, precisa da sua confiança. E quando você aprende a descansar nele, sua alma se renova. Isaías 40:31 diz assim: Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Talvez você sinta culpa por descansar, como se parar por um momento fosse falhar, mas deixe-me dizer algo com ternura. Você não está pecando por parar, está obedecendo a um princípio divino. O sábado não foi uma sugestão, foi um mandamento. Deus não precisa que você se destrua para provar sua fé. Ele quer que você a viva com alegria, com paz, com ritmo sustentável. O esgotamento espiritual é um inimigo silencioso. Começa roubando a paixão e termina secando a oração. Por isso, quando sentir que não pode mais orar, descanse. Nem tudo se resolve correndo. Algumas batalhas são vencidas dormindo, confiando que Deus vela por você. Faça mais uma coisa. Em vez de planejar 100 metas, escolha 3 pequenas por semana. 3 passos alcançáveis que mantenham sua fé viva sem destruir sua energia. O reino de Deus não se constrói com pressa, mas com perseverança. Jesus caminhava, não corria. Os milagres aconteciam enquanto ele avançava com calma, ouvindo, parando para olhar. Talvez você também precise aprender esse ritmo divino, avançar sem se forçar, servir sem se esgotar, crer sem ansiedade. Reconheça os sinais do esgotamento espiritual: cinismo, irritabilidade, secura na oração, evitar a palavra. Se o sentir, não se castigue, é a voz do corpo e da alma pedindo uma pausa. Não é o diabo. Às vezes é apenas sua humanidade clamando por ar. E Deus, que o criou, não exige de você o que não pode dar. Ele lhe diz o mesmo que disse a Elias: levanta-te e come. Não porque o reprova, mas porque o entende. Faça esta oração: Senhor, hoje eu solto a necessidade de provar algo. Não quero correr além do que Tu me chamas. Ensina-me a descansar sem culpa, a parar sem medo. Quero caminhar no Teu ritmo, não no da ansiedade. Que minhas pausas sejam tão sagradas quanto meus passos e meu descanso tão obediente quanto meu serviço. Renova minhas forças como prometeste. Em Tuas mãos deixo o que não posso controlar. Enquanto eu durmo, Tu continuas sendo Deus. E quando terminar de orar, durma tranquilo, porque a fé que descansa é a fé que confia. Os que verdadeiramente creem em Deus não têm medo de parar.
E quando você aprende a viver nesse ritmo de graça, cada dia deixa de ser uma corrida exaustiva e se torna uma caminhada serena ao lado do bom pastor, que o guia, o alimenta e lhe diz com ternura: não corra, meu filho. Estamos exatamente no tempo certo. Número 6. Fé que sustenta quando a emoção falha e fé que se move em ação. Há dias em que você não sente absolutamente nada. Ora, e o céu parece de pedra. Lê a Bíblia e as palavras não o comovem. Vai à igreja, mas algo dentro de você está apagado. E aí, nesse silêncio interior, o inimigo sussurra: você já não tem fé. Mas isso não é verdade. A fé não se mede pela emoção que você sente, mas pela decisão que você toma. Crer além do que se sente é uma das formas mais puras de amar a Deus. Porque quando você escolhe obedecer sem emoção, faz isso por convicção. Daniel entendia isso muito bem. Em Daniel 6, quando o decreto real proibia orar, ele não negociou seu hábito. Não orou porque se sentia inspirado. Orou porque sabia em quem cria. 3 vezes ao dia, abria janelas em direção a Jerusalém e falava com Deus. Sua fé não dependia do ânimo do momento, mas de um ritmo constante que sustentava seu espírito. E esse hábito foi sua fortaleza quando chegou à prova. Por isso, sobreviveu à cova dos leões, porque sua fé não se baseava em como se sentia, mas no que sabia sobre seu Deus. Você precisa aprender a caminhar da mesma forma. Não espere sentir vontade para obedecer. Não espere estar motivado para crer. Faça o que você sabe que é certo, mesmo que seu coração esteja frio. Porque quando você caminha em fé, a emoção se alinha depois. Abacuque expressou isso com poder. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, contudo, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a fé madura, a que canta sem ver, a que continua sem sentir, a que avança quando não há sinais. Talvez hoje sua alma esteja cansada e você pense que perdeu a fé, mas o que realmente está acontecendo é que Deus está amadurecendo você. Ele está lhe ensinando a não depender da emoção, porque a fé infantil precisa sentir para crer. A fé adulta age e depois sente. Hebreus 11:1 explica assim: a fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Não diz do que se sente, diz do que se espera. A fé é visão, não sensação. Por isso, comece com algo pequeno. Escolha um hábito diário de fé. Talvez ler um salmo ao acordar, orar 5 minutos ao meio-dia ou agradecer por 3 coisas toda noite. Pode parecer pouco, mas isso é o 1% santo. A prática constante que transforma a alma. Você não precisa de grandes gestos, mas de pequenas fidelidades. Coloque cartões com versículos em lugares visíveis, no espelho, no carro, na escrivaninha. Permita que a palavra fale com você quando sua mente não consegue orar. Nos dias em que você não sentir nada, essas palavras lembrarão quem é Deus, mesmo que seu coração esteja em silêncio. A fé é como um músculo, cresce com repetição, não com inspiração momentânea. Cada vez que você escolhe confiar sem ver, está fortalecendo seu espírito. Cada vez que faz o que é certo sem sentir, está treinando sua alma para a estabilidade. Um trem não deixa de avançar só porque o maquinista não vê todo o trajeto. Ele segue pelos trilhos que já foram traçados. Assim também você. Continue avançando pela palavra que Deus já falou, mesmo que não veja o fim do caminho. O próprio Jesus nos ensinou que a fé verdadeira se demonstra em ação. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Por isso, não basta crer, é preciso agir conforme o que se crê. Abraão saiu de sua terra sem saber para onde ia. Filipe batizou o eunuco sem ter um plano posterior. Nenhum deles esperou clareza total, apenas obedeceram. A emoção não os guiou, a obediência os sustentou. Nesta semana, faça algo concreto por fé. Ligue para aquela pessoa que você tem evitado perdoar. Dê aquela oferta que havia prometido. Retome aquele projeto que Deus o inspirou a começar, mesmo que não sinta forças.
Faça isso como um ato de adoração, não de obrigação. Quando o fizer, sentirá dentro de si uma paz que ultrapassa a lógica, porque Deus honra a fidelidade silenciosa mais do que as palavras grandiosas. E se sentir que seu coração está seco, não se condene. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes, Deus está trabalhando debaixo da superfície, como a semente que cresce na terra enquanto o agricultor dorme. Marcos 4 diz que o reino de Deus é como um homem que semeia a semente e não sabe como, mas enquanto ele dorme e se levanta, a semente cresce e dá fruto. Assim é a sua fé. Ela está crescendo mesmo que você não veja. Faça esta oração. Senhor, obrigado porque minha fé não depende das minhas emoções. Quando não te sinto, continuo crendo. Quando não entendo, continuo obedecendo. Quando não vejo, continuo caminhando. Ajuda-me a ser fiel no pequeno, a perseverar nos meus hábitos de fé e a agir segundo a tua palavra. Ainda que hoje a figueira não floresça, eu me alegrarei em ti, porque sei que estás agindo, mesmo quando meus sentidos não percebem. Querido ouvinte, a fé nem sempre parece gloriosa. Às vezes parece apenas levantar-se mais um dia, orar quando não há palavras, servir quando ninguém nota, confiar quando não há saída. Mas cada um desses atos invisíveis está construindo um milagre. Creia além do que sente, porque a emoção passa, mas a convicção permanece. E quando menos esperar, aquilo que você semeou com fé seca florescerá com alegria viva. Porque Deus sempre honra os que creem sem ver, mas continuam caminhando. Número 7. Proteger sua visão em meio ao ruído. Sua visão precisa de proteção, não porque seja fraca, mas porque é sagrada. Quando Deus te entrega uma promessa ou um propósito, o inimigo não pode tirá-lo de você, mas tentará te distrair, confundir e desgastar com barulho. E o barulho nem sempre vem de fora, muitas vezes vem de dentro. Por isso, esta etapa do seu caminho requer algo além da fé. Requer discernimento. Saber quais vozes alimentar e quais silenciar. Saber quando ouvir, quando calar e quando se afastar. Porque sua fé pode ser firme, mas se você não proteger o seu foco, o seu coração se esgota. Neemias entendeu isso. Enquanto reconstruía o muro de Jerusalém, seus inimigos o chamavam repetidamente para distraí-lo. Ofereciam conversas, reuniões, promessas falsas, mas sua resposta foi firme. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Neemias 6:3. Ele sabia que cada minuto de atenção mal direcionado era um tijolo que ficava sem ser colocado. Assim também você. Se descer do muro toda vez que alguém te critica, nunca terminará o que Deus começou em você. Nem todos merecem uma explicação, e nem todas as vozes têm o direito de entrar na sua alma. O ruído externo é traiçoeiro, às vezes vem disfarçado de conselho bem-intencionado. Um familiar que diz, só quero te proteger, mas no fundo planta medo. Um amigo que, sem malícia, projeta a própria incredulidade sobre você. Não se irrite com eles, ore por eles, mas não permita que ditem sua direção. Deus não se contradiz e se ele já falou, nenhuma voz humana pode invalidar o que o céu declarou. Lembre-se do que diz Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Seu coração é o jardim onde germina a fé. Não permita que qualquer um lance sementes de dúvida nele. Depois vem o ruído interno, que às vezes é ainda mais alto. Aquela voz que te compara com os outros e te sussurra que você não é suficiente. Que te diz que está atrasado, que seus dons não são tão valiosos, que talvez tenha se enganado. Essa voz não vem de Deus. A comparação é um ladrão silencioso que rouba identidade. Paulo escreveu em 1 aos Coríntios 12 que o corpo de Cristo tem muitos membros e cada um cumpre uma função diferente. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Você não está competindo com ninguém, está completando algo que só você pode oferecer. Quando a dúvida te atacar, submeta esse pensamento à verdade. 2 aos Coríntios 10:5 diz,
levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando vier a ideia de não posso, substitua pela verdade: tudo posso naquele que me fortalece. Quando ouvir já é tarde, declare: aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la. Quando sentir medo, lembre-se: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Não negocie com pensamentos que te roubam a paz. Submeta-os, fale a verdade, mesmo que a sua mente trema, e aprenda a colocar limites. Jesus fazia isso. Às vezes, se afastava das multidões para orar, não porque as desprezasse, mas porque entendia que até a compaixão precisa de equilíbrio. Há momentos em que o ato mais espiritual que você pode fazer é desligar o telefone, fechar a porta e ficar a sós com Deus. Você não é menos amoroso por dizer não a conversas tóxicas. Não é arrogante por proteger o seu foco. É sábio. Se você se desgasta tentando agradar a todos, não terá força para obedecer àquele que realmente importa. Faça um exercício esta semana. Identifique 2 fontes de ruído que te drenam. Talvez uma pessoa, uma rede social ou um hábito que não te edifica. Estabeleça um limite concreto. Pode ser desligar notificações por 2 horas ao dia, limitar o tempo nas redes ou responder com um simples não, obrigado, sem se justificar. Cada limite é uma muralha que protege a sua paz. E, ao mesmo tempo, vista-se todos os dias com a armadura de Deus, como diz Efésios 6, do 10 ao 18. Cinja-se com a verdade como um cinto. Deixe que só a palavra te defina. Coloque a couraça da justiça. Não se sinta culpado por proteger o seu propósito. Calce os pés com o evangelho da paz. Não entre em discussões inúteis. Tome o escudo da fé. Com ele, você apagará os dardos da comparação e da crítica. Coloque o capacete da salvação. Proteja sua mente de pensamentos de derrota. E empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com ela, você não apenas se defende, mas avança. Querido ouvinte, você não precisa viver com medo das vozes externas, nem dos seus próprios pensamentos. O que você precisa é de um filtro santo. Todos os dias, antes de ouvir o mundo, ouça o Pai. Antes de abrir o telefone, abra a Escritura. Antes de responder aos outros, consulte o Espírito. Porque as vozes mais barulhentas nem sempre são as mais verdadeiras. E quando sua alma estiver blindada com a paz de Deus, você poderá caminhar entre o ruído sem perder o rumo. Faça esta oração. Senhor, ensina-me a guardar o meu coração. Dá-me discernimento para saber quais vozes vêm de ti e quais não. Ajuda-me a colocar limites sem culpa, a calar quando devo e a falar com sabedoria. Hoje decido vestir-me com a tua armadura. Não quero viver distraído nem dominado pela dúvida. Quero caminhar focado, ouvindo apenas a tua voz. Guarda a minha mente e o meu espírito. Sê minha torre forte em meio ao ruído. Em teu nome, Jesus. Amém. E lembre-se disto: a fé não se alimenta apenas de oração, também se protege com silêncio. Cuide da sua visão como Neemias cuidou do seu muro. Faça o que Deus te mandou, não o que os outros esperam. Porque quem aprende a calar o ruído do mundo começa a ouvir claramente a voz do céu. Número 8. A dor que forma caráter e a rejeição que Deus redime. Há feridas que não se veem, mas latejam. Rejeições antigas que ainda sussurram mentiras na sua mente. Você não é suficiente. Você não vale nada. Ninguém vai te escolher. Talvez as palavras já tenham passado, mas o eco permanece. E esse eco, se não for curado, pode sabotar o que Deus está querendo fazer na sua vida hoje. Mas ouça bem, Deus não desperdiça a sua dor. Cada lágrima que você derramou, cada traição que te partiu, cada silêncio que te pesou, Ele pode transformar tudo em propósito. A rejeição que hoje dói será amanhã a história que curará outros. O Salmo 34:18 diz: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Talvez você se sinta em pedaços, mas não está sozinho.
Ele está mais perto do que você imagina. Ele não veio ignorar suas feridas, veio tocá-las. Jesus não evitou a dor humana. Ele a abraçou. Isaías 53:3 o descreve como homem de dores, experimentado no sofrimento. Ele sabe o que é ser rejeitado, traído, abandonado. Por isso pode olhar para você com compaixão e dizer: eu sei o quanto dói. Mas também pode afirmar: essa dor não será o seu fim, será o seu testemunho. Pense em Jó. Ele perdeu tudo: seus filhos, sua saúde, sua reputação. Questionou a Deus, gritou, chorou, mas nunca deixou de falar com ele. E ao final do seu processo, disse algo profundamente revelador: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O sofrimento não o destruiu, o transformou. Deu-lhe uma intimidade com Deus que não se adquire com respostas, mas com feridas. Algumas revelações só nascem na escuridão do quebrantamento. E olhe para Ruth, viúva, estrangeira, pobre. Tudo o que o mundo considera desvantagem, ela viveu. Mas sua fidelidade a levou ao campo de Boaz, onde Deus a redimiu e a incluiu na linhagem de Cristo. O que parecia um fim era o início de algo eterno. Deus usou sua perda para escrever uma história de redenção. E o mesmo Ele quer fazer com você. Talvez você não entenda por que perdeu tanto, mas um dia verá que nada foi em vão. Sua dor pode se tornar sabedoria se você a entregar. Suas lágrimas podem virar compaixão se permitir que Deus as use. Segundo aos Coríntios 1:3-4 diz que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com o consolo com que nós mesmos somos consolados por Deus. Isso significa que suas cicatrizes têm propósito. Já não sangram, mas contam uma história. E essa história pode ser remédio para alguém. Por isso, não esconda suas feridas, entregue-as a Deus. Escreva-as, se for preciso. Lembre-se do momento exato em que se sentiu rejeitado. Aquela palavra do pai ausente, a crítica da mãe severa, a traição do amigo, o líder espiritual que te feriu. Não negue, nomeie. Chorar não te faz fraco, te faz humano. Mas não pare aí. Depois de nomeá-las, coloque-as nas mãos do Pai. Ore assim: Senhor, isso doeu, e eu não entendo por que permitiste, mas confio que podes redimir. Revela a tua verdade onde o inimigo plantou mentiras sobre o meu valor. Cada rejeição traz consigo uma mentira. Se te rejeitaram na infância, talvez tenha acreditado que não era digno de amor. Se te traíram, talvez ache que não merece lealdade. Mas essas mentiras precisam ser substituídas pela verdade. E a verdade é que você é amado, escolhido e chamado. O Salmo 147:3 diz: Ele cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. Quando Deus toca a sua ferida, Ele não a ignora, limpa, cura e a transforma em marca de vitória. A dor também forma caráter. É o fogo que purifica o ouro. É a pressão que transforma o carvão em diamante. É a prensa que extrai o azeite da oliveira. Jesus disse em João 12:24: Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Às vezes, é preciso morrer para algo, um relacionamento, uma expectativa, uma imagem de si mesmo, para que algo melhor nasça. Então, pare de ver sua dor como castigo. Foi formação. Deus não está tentando te quebrar, está tentando te moldar. E se hoje você não vê o propósito, confie que o verá amanhã. Porque o Deus que permitiu a ferida também está escrevendo a redenção. Faça este exercício espiritual nesta semana. Reserve um momento de silêncio e peça ao Espírito Santo que te mostre qual foi a ferida que mais marcou sua identidade. Escreva. Chore, se for necessário. Depois ore: Senhor, redime isso. Não quero que essa ferida continue definindo quem sou. Ensina-me a usar essa dor para levantar outros. Faz da minha história um testemunho da tua fidelidade.
Querido ouvinte, suas cicatrizes não são sinais de derrota, são troféus de sobrevivência. São lembranças de que você esteve na batalha, mas não foi vencido. Cada vez que olhar para uma ferida curada, lembre-se, ali Deus te sustentou. E quando chegar o momento, sua história curará alguém que hoje sente que não aguenta mais. Deus não te pede para esquecer a dor, mas para deixá-la ser transformada. Porque quando você entrega sua ferida, Ele a converte em propósito. Quando entrega sua rejeição, Ele a transforma em missão. E quando permite que Ele te cure, faz do seu quebrantamento um testemunho vivo do amor dEle. Portanto, não tema suas cicatrizes. Elas não te desqualificam, te credenciam. São a evidência de que você esteve no fogo e o fogo não te consumiu. São a prova de que Deus, mesmo no seu pior momento, nunca te soltou. Número 9. Mentiras que te desvalorizam versus verdades que te libertam. Existem batalhas que não se lutam com os punhos, mas com pensamentos, porque o inimigo nem sempre te ataca de fora. Muitas vezes ele o faz de dentro, com sussurros disfarçados de verdade. Ele te diz que você não vale nada, que ninguém te ama, que seus erros te desqualificam, que seu tempo já passou. E o mais perigoso não é ouvir essas mentiras, é repeti-las. Cada vez que você as repete, as reforça. Mas há uma boa notícia. As mentiras sobre você que você acreditou 1000 vezes têm poder, sim. Mas as verdades de Deus que você declara 1000 vezes têm muito mais. Jesus disse em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. É o seu idioma, sua ferramenta, sua especialidade. Ele não pode criar nada, então distorce o que Deus já disse. Se Deus diz, você é amado, ele sussurra, você foi esquecido. Se Deus diz, você tem propósito, ele faz você acreditar, você não serve para nada. Ele semeia dúvida até que você a repita na mente como se fosse seu próprio pensamento. Mas lembre-se, o inimigo não pode ler sua mente, ele só pode falar com você. É você quem decide se dá eco ou não. Por isso você precisa de um espelho bíblico, não o espelho do mundo, que só reflete sua aparência, mas o da palavra, que reflete sua identidade. Tiago 1,23 diz que quem ouve a palavra e não a pratica é como o homem que olha para o espelho e, ao sair, esquece sua aparência. Não se trata apenas de ler a verdade, mas de lembrá-la até que cure o que a mentira feriu. Faça este exercício espiritual. Pegue uma folha e desenhe 2 colunas. Na primeira, escreva as mentiras que você acreditou sobre si mesmo. Talvez uma diga, não valho nada. Na segunda, escreva a verdade bíblica que a contradiz. Sou aceito no amado. Efésios 1,6. Outra mentira pode ser, ninguém me quer, mas a verdade responde, tu me formaste no ventre de minha mãe, sou formidável e maravilhoso. Salmo 139,14. Talvez você pense, não tenho nada a oferecer, mas Deus diz, sou linhagem eleita, nação santa, povo adquirido por Deus. 1 de Pedro 2,9. Cada mentira exposta perde poder quando é confrontada com a verdade. Colhe essas verdades no seu espelho. Leia-as em voz alta todas as manhãs, olhando nos seus próprios olhos. No início, talvez pareça estranho ou sem sentido, mas cada palavra que você pronuncia está reprogramando sua alma. Lembre-se, as trevas não se discutem, expulsam-se com luz. Cada declaração bíblica é um raio dessa luz. Não é autoajuda, é autoconsciência em Cristo. Porque não se trata de dizer, eu sou forte, mas de proclamar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando vier o pensamento de desânimo, não o analise, substitua-o. Se ouvir dentro de si, você não tem mais jeito, responda com a palavra, se Deus é por mim, quem será contra mim? Romanos 8,31. Se sentir falhei demais, responda, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele restaura minha alma. Não pense apenas em silêncio, fale. O próprio Jesus, quando foi tentado no deserto,
Não pensou versículos, ele os declarou. Em Mateus 4, respondeu 3 vezes: está escrito. Se ele, sendo o Filho de Deus, venceu com a palavra falada, por que você tentaria lutar em silêncio? E não se envergonhe por precisar fazer isso todos os dias. Não é fraqueza, é disciplina espiritual. Assim como você alimenta seu corpo 3 vezes ao dia, sua alma também precisa de alimento constante. As mentiras foram repetidas por anos. As verdades também precisam ser repetidas até criarem raízes. Não se trata de decorar por religiosidade, mas de curar por convicção. Cada vez que você declara a verdade de Deus sobre si mesmo, sua mente se alinha um pouco mais ao propósito dele. Pense nisto, a palavra de Deus é bisturi, que corta o que adoece, mas também é unguento que cura o que dói. Hebreus diz que ela é viva e eficaz, mais afiada que espada de 2 gumes. E Efésios 6,17 a chama de a espada do Espírito. Não é enfeite, é arma. Com ela, você pode extrair cada farpa que o inimigo cravou na sua mente. Faça isso por 7 dias seguidos. Todas as manhãs, olhe-se no espelho, repita suas 3 verdades e agradeça. Talvez no primeiro dia você não sinta nada, mas no 7º perceberá que algo mudou. Sua postura, seu olhar, sua esperança. Porque a verdade não apenas informa, transforma. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A liberdade não chega quando tudo muda por fora, mas quando você crê diferente por dentro. Olha assim: Senhor, hoje renuncio a cada mentira que aceitei sobre mim. Rejeito a voz que me diz que não valho, que não sirvo, que não posso. Declaro a tua verdade. Sou teu filho amado, sou obra das tuas mãos, tenho propósito eterno. Muda-me por dentro até que eu creia no que tu já disseste sobre mim. Que tua palavra seja meu espelho e meu escudo. Em nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, o inimigo quer que você se veja em espelhos quebrados. Deus quer que você se veja no dele. Quando você aprende a se ver como ele te vê, a culpa perde peso, a vergonha se dissolve e a fé floresce. Então, da próxima vez que uma voz na sua mente disser que você não é suficiente, olhe-se no espelho, sorria e diga em voz alta: sou quem Deus diz que sou. E essa verdade é mais forte do que qualquer mentira. Número 10. Crer em si mesmo. A diferença entre fé cristã e orgulho. Há pessoas que confundem crer em si mesmas com orgulho, como se confiar no que Deus depositou nelas fosse pecado. Mas não é. Crer em si mesmo, a partir da fé cristã, não significa dizer eu posso sozinho, e sim declarar com humildade: Cristo em mim pode. Essa é a diferença entre a autoajuda do mundo e a confiança santa do crente. A primeira busca exaltar o ego. A segunda, exaltar o Cristo que habita dentro de você. Paulo entendia isso profundamente. Em Gálatas 2:20, ele escreveu: fui crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele não negava sua humanidade, mas também não negava a glória que o habitava. Sua segurança não vinha da própria força, mas da união com Jesus. Essa é a base da verdadeira fé. Reconhecer que o poder não é nosso, mas está em nós, porque o Espírito Santo habita em cada filho de Deus. Colossenses 1:27 reafirma isso. Cristo em vós, esperança da glória. Isso significa que você não precisa procurar fora o que já foi depositado dentro. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em você. Romanos 8:11. E se esse Espírito vive em você, como poderia continuar dizendo não posso? Negar o que Deus colocou em seu interior não é humildade, é incredulidade disfarçada. O orgulho diz, não preciso de ninguém, mas a fé diz, sem ele, nada posso fazer. João 15:5. O orgulho se exalta,
A fé se rende. O orgulho busca reconhecimento humano. A fé busca glorificar a Deus em cada passo. Por isso, crer em si mesmo não é vaidade, é obediência. É crer em Deus quando Ele diz que te criou com propósito, que te deu dons e que te fez templo do Espírito Santo. É reconhecer que se Ele vive em você, então você não está vazio, nem inútil, nem incapaz. Você está cheio do poder dele, mesmo quando não o sente. Imagine uma lâmpada. Por si só, é apenas uma estrutura inerte. Mas quando se conecta à fonte, a luz brota de dentro dela. A lâmpada não produz a energia, apenas a transmite. Assim é você. Sua confiança não vem do seu talento nem da sua história, mas da conexão com sua fonte. Se você se desconecta de Deus, apaga. Se permanece nele, ilumina. Jesus explicou isso com a metáfora da videira e dos ramos. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O ramo não tem poder próprio, mas também não deve se sentir inútil. É o canal por onde corre a vida. Há quem, por medo de cair no orgulho, viva negando tudo o que Deus lhe deu. Dizem, não sirvo, não posso, não sou digno. Mas isso também não agrada ao Senhor. Negar o que Ele depositou em você é insultar o doador. Se Deus te chamou, Ele te capacita. Se Deus te enviou, Ele te respalda. Se Deus te escolheu, Ele te sustenta. Segundo aos Coríntios 3:5, diz que a nossa competência vem de Deus. Portanto, reconhecer seus dons não é egocentrismo, é gratidão. Filipenses 4:13 deixa isso claro. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo não é uma frase de motivação vazia, é uma declaração teológica poderosa. Tudo posso, não porque sou forte, mas porque Ele me fortalece. E quando essa verdade se firma no coração, você não caminha com soberba, nem com medo. Caminha com humildade segura, com um coração que diz, não sou suficiente por mim mesmo, mas com Cristo em mim, nada me detém. Então pare de temer o seu próprio brilho. Ele não é seu, é reflexo do que habita em você. O orgulho tenta roubar a glória de Deus, a fé madura a devolve ao Criador. Por isso, quando alcançar algo, diga, obrigado, Senhor, porque Tu fizeste isso em mim. E quando falhar, diga, Senhor, levanta-me outra vez, porque sem Ti não posso, mas contigo sim. Essa é a verdadeira humildade. Reconhecer sua dependência, mas também seu potencial em Cristo. Pratique isto espiritualmente. Todas as manhãs, antes de começar o dia, diga em voz alta, Cristo vive em mim hoje. O que Ele começou em mim, Ele aperfeiçoará. Peça ao Espírito Santo que te guie, te dê sabedoria para decidir, força para perseverar e mansidão para não tomar para si a glória. Depois, enfrente o dia com confiança, não com arrogância, mas com segurança santa, a segurança de quem sabe que carrega o céu dentro do peito. Querido ouvinte, crer em si mesmo a partir da fé é olhar para dentro e ver Cristo. É levantar-se quando todos duvidam, não por teimosia, mas porque você sabe quem te respalda. É avançar mesmo com as pernas tremendo, sabendo que não caminha sozinho. É reconhecer que você não é perfeito, mas que o perfeito habita em você. E quando entende isso, já não precisa provar nada a ninguém. Então hoje, quando se olhar no espelho, não veja apenas seus erros ou suas faltas. Diga com fé, Cristo em mim, esperança da glória. Porque quando Ele vive em você, a insegurança se transforma em propósito e a dúvida em testemunho. Você não é grande por si mesmo, mas porque um Deus grande decidiu viver dentro de você. E quando você crê nisso, quando aceita essa verdade, sua fé se torna inabalável. E os milagres começam a te seguir. Número 11. Perdoar a si mesmo quando Deus já te perdoou. Há muitos filhos de Deus que foram perdoados há muito tempo, mas continuam vivendo como se ainda estivessem presos.
Vão à igreja, oram, cantam, mas no mais profundo do coração sentem que ainda precisam pagar pelo que fizeram. A culpa se tornou sua cela e, embora a porta esteja aberta, eles não se atrevem a sair. Hoje o Senhor te diz: saia dessa cela, você não é mais culpado, a dívida foi cancelada, o preço já foi pago na cruz. Quando Deus perdoa, o caso está encerrado. Mas o inimigo, que é o acusador, tentará te fazer acreditar que ainda há julgamento pendente. Ele sussurra: Deus te perdoou, mas não se esqueceu. Ou, sim, você é salvo, mas não merece mais nada. São mentiras. Romanos 8:1 deixa isso claro. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não diz pouca, nem às vezes. Diz nenhuma. Se você continua se condenando por algo que Deus já perdoou, está se colocando acima do juiz que já declarou sua absolvição. Pedro viveu isso. Negou Jesus 3 vezes, justamente quando seu mestre mais precisava dele. O peso dessa culpa o destruiu. Chorou amargamente, pensando que sua história espiritual havia terminado ali. Mas em João 21, quando Jesus ressuscitado o procura na praia e lhe pergunta 3 vezes: Tu me amas? Não o faz para humilhá-lo, e sim para restaurá-lo. Para cada negação, Jesus lhe deu uma afirmação. Não o expulsou, o comissionou. Apacenta as minhas ovelhas. Assim é o coração do Senhor. Ele não apenas perdoa, mas confia novamente. Davi também conheceu a dor da própria culpa. Cometeu adultério e assassinato, mas quando se arrependeu sinceramente, escreveu o Salmo 51, confessando: Lava-me mais e mais da minha maldade. E mais adiante, no Salmo 32, depois do perdão, testemunha: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Sua história não terminou em vergonha, mas em graça. Deus não o chamou de adúltero, o chamou de homem segundo o meu coração. Consegue ver a diferença? O passado não foi apagado, mas foi redimido. Talvez você também tenha se castigado em silêncio. Já orou 1000 vezes pelo mesmo motivo, pedindo a Deus que te perdoe por algo que Ele já limpou. Mas deixe-me te dizer isso com amor. Continuar pedindo perdão pelo mesmo pecado não é humildade, é incredulidade. 1 de João 1,9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não de alguma, mas de toda. Se Ele já te perdoou, por que você continua carregando uma cruz que não te pertence? O inimigo usa a culpa para te manter paralisado, enquanto o Espírito Santo usa a convicção para te impulsionar à mudança. A convicção te mostra o erro e te oferece uma saída. A condenação te faz lembrar o erro repetidamente para te destruir. Aprenda a reconhecer a diferença. Quando uma voz te faz chorar, mas também te levanta, é o Espírito. Quando te afunda em vergonha e te rouba a esperança, é o acusador. Faça este ato simbólico. Pegue um papel e escreva aquilo que você ainda carrega, aquele pecado que já confessou há tempo, mas que ainda te persegue. Depois, ao lado, escreva uma promessa de perdão. Tão longe quanto o Oriente está do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103:12. Ou escreva: E havendo riscado a cédula que era contra nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2:14. E então, rasgue esse papel. Se puder, queime-o. Veja-o virar cinzas e diga em voz alta: Estou livre. O preço foi pago. A dívida foi cancelada. Quando as lembranças voltarem, porque voltarão, não as use para se castigar, mas para lembrar da graça que te alcançou. Cada vez que o inimigo te disser: Como você ousa acreditar em si depois do que fez? Responda: Justamente por causa do que ele fez em mim, eu ouso. Não olhe para o seu passado com vergonha. Olhe como um testemunho. As correntes quebradas que antes te oprimiam hoje são troféus da misericórdia divina. Querido ouvinte, não viva mais como prisioneiro quando o Rei te declarou livre. Deus não precisa que você continue pagando o que Jesus já pagou.
Pare de visitar sua cela todos os dias. As correntes que te prendiam estão no chão. O cadeado está aberto, a luz já entrou. Mas é preciso dar o passo e sair. O perdão de Deus não é parcial, é total, não é condicional, é eterno. E não se trata de sentir, mas de crer. Talvez você ainda não sinta liberdade agora, mas se crer e andar nela, sentirá depois. Porque a fé sempre precede a emoção. Faça esta oração. Pai, hoje eu deixo em tuas mãos a culpa que me roubou a paz. Creio que a cruz foi suficiente. Não quero continuar sendo meu próprio juiz. Se tu já me perdoaste, hoje eu também me perdoo. Declaro que sou livre pelo sangue de Cristo. Ajuda-me a viver como alguém redimido, não como alguém condenado. Em nome de Jesus. Amém. Deus não quer que você continue vivendo sob o peso de ontem. Ele está te chamando para desfrutar da liberdade que seu filho conquistou por você. Você não é o seu erro. Você não é o seu passado. Você é um filho amado, limpo, restaurado. Então, saia dessa cela aberta, levante o rosto e caminhe em liberdade. Porque quando Deus perdoa, Ele o faz para sempre. E aquele que o Filho liberta, esse é verdadeiramente livre. Número 12. Celebrar os pequenos passos no caminho longo. Há dias em que você olha para a sua vida e pensa, não avancei nada. Você se compara, observa os resultados dos outros e sente que seus esforços não valem a pena. Mas deixe-me te dizer algo que pode mudar sua perspectiva. Deus não mede o seu crescimento pela grandeza do resultado, mas pela fidelidade do coração. Ele não busca velocidade, busca constância. O que para você parece um pequeno passo, para ele é um ato gigante de fé. Zacarias 4:10 diz claramente, quem desprezou o dia das coisas pequenas, porque aos olhos de Deus, nada é pequeno quando é feito com amor e perseverança. Talvez hoje você não tenha alcançado o que esperava, mas se orou quando não tinha forças, se escolheu perdoar em vez de guardar mágoa, se levantou uma oração em meio ao cansaço. Isso é vitória. Não importa se ninguém viu, Deus viu. E quando o céu observa sua fidelidade no pouco, se prepara para te confiar muito mais. Jesus ensinou em Mateus 25:21. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Essa frase contém uma verdade poderosa. As promoções de Deus não se conquistam com aplausos, mas com perseverança silenciosa. Antes de te levar aos montes altos, Ele observa como você caminha nos vales. Antes de abrir portas grandes, vê se você é fiel cuidando das pequenas. A fé não se demonstra apenas nos milagres que recebemos, mas nos passos que damos quando ainda não os vemos. Pense no semeador. Ele não celebra apenas o dia da colheita, também celebra quando vê o primeiro broto verde sair da terra. Porque esse pequeno sinal confirma que a semente está viva. Assim também o Senhor celebra cada broto em seu coração. Quando você ora sem emoção, obedece sem reconhecimento ou continua crendo em meio ao silêncio, esse é o seu broto espiritual. Talvez ninguém aplauda, mas o céu sim. Por isso, quero te convidar a um exercício simples que pode transformar sua forma de enxergar o progresso. Toda semana, escreva 3 microgratidões. Não grandes milagres, mas pequenos lampejos do amor de Deus na sua rotina. Talvez você tenha conseguido dormir em paz depois de dias de ansiedade. Talvez tenha respondido com calma onde antes explodiria. Ou simplesmente tenha agradecido por mais um amanhecer. Essas são vitórias invisíveis que o inimigo quer que você ignore, mas Deus quer que você se lembre. O Salmo 103 diz que Ele coroa de bondade e misericórdia a tua vida. E às vezes, essas bênçãos são tão sutis que passamos despercebidos. Mas quando aprendemos a reconhecê-las, o coração se enche de gratidão. E a gratidão muda a atmosfera da alma. A reclamação se dissolve, o desânimo recua e a fé se renova. Cada pequeno ato de fidelidade abre espaço para milagres maiores. Não caia na armadilha da comparação. O seu passo
Um é tão valioso quanto o passo 100 de outra pessoa. Deus não usa relógios humanos. Ele mede o seu progresso conforme o propósito que plantou em você. Em Lucas 16:10, Jesus disse: "Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito." Essa fidelidade praticada no cotidiano é a chave que abre portas eternas. Lembre-se, Neemias não construiu o muro de Jerusalém em um dia. Foi pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo. Cada noite ele caía exausto, mas ao amanhecer voltava a levantar o muro com as mãos e a fé. O mesmo acontece com você. Sua vida é edificada com pequenas obediências que parecem insignificantes, mas que estão formando fundamentos firmes. Quando você se sentir frustrado por não ver resultados visíveis, olhe para trás com olhos de fé. Você é o mesmo de um ano atrás? Seu coração reage da mesma forma? Talvez a resposta seja não. E isso, querido ouvinte, é progresso. Não perfeito, mas real. Gálatas 6:9 promete: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos." Se você continuar semeando fidelidade, um dia acordará e verá o fruto. Mas enquanto isso não acontece, celebre a semente. Todas as noites, antes de dormir, faça uma pausa e revise seu dia com gratidão. Pergunte-se: onde senti a presença de Deus hoje? Talvez em uma palavra gentil, em uma canção, em um suspiro. Agradeça. Depois pergunte: o que fiz bem, ainda que pequeno? Agradeça também. E se houve tropeços, não se castigue. Apenas diga: Senhor, amanhã quero fazer melhor. Essa prática te ensinará a viver na graça, não na cobrança. Deus está mais interessado no seu processo do que no seu desempenho. Ele não espera que você corra uma maratona espiritual todos os dias, apenas que dê o próximo passo. E se hoje você avançou um pouco mais do que ontem, o céu celebra. Porque a fé se alimenta de passos pequenos, não de saltos gigantes. Então, levante seu olhar e agradeça. Talvez o milagre que você espera ainda não tenha chegado, mas hoje você sobreviveu, creu, orou, perdoou, continuou. E isso já é um milagre em si. Guarde essas pequenas vitórias como pedras de memória, como fez Josué ao atravessar o Jordão. Um dia, quando olhar para trás, verá que cada passo minúsculo formou um caminho de fidelidade. Não despreze o dia das coisas pequenas. Celebre o que Deus já está fazendo em silêncio. Porque cada oração, cada lágrima, cada sim em meio ao cansaço está escrevendo sua história de fé. E quando chegar o tempo perfeito, você verá que esses pequenos passos foram os alicerces de um milagre muito maior. Número 13. Comunidade de apoio. Você precisa de quem lhe lembre quem você é. Deus não te criou para caminhar sozinho. Desde o princípio, quando Adão estava no Éden, o Senhor disse: "Não é bom que o homem esteja só." Porque a solidão prolongada não é força, é desgaste. Nenhum coração humano foi feito para carregar sua fé sem companhia. Mesmo Jesus, o Filho de Deus, escolheu 12 para caminhar com ele. E dentre esses 12, 3 para compartilhar sua alma mais íntima. Se o Mestre precisou de comunidade, por que você e eu pensaríamos que podemos fazer isso sozinhos? Eclesiastes 4:9 diz com ternura profunda: "Melhor são 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante." Você não foi criado para resistir em isolamento, mas para sustentar e ser sustentado. Deus sabe que haverá dias em que será difícil acreditar em si mesmo. E por isso, Ele coloca pessoas ao seu lado para lembrá-lo de quem você é quando se esquecer. Hebreus 10:24 também nos ensina: "Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns." Não se trata apenas de frequentar uma igreja, mas de viver em relacionamento com outros crentes que orem com você, que o confrontem com amor e o levantem com uma palavra oportuna.
Comunidade não é acessório espiritual, é parte do projeto divino. Talvez você diga, eu me basto com Deus, não preciso de ninguém. Mas às vezes, Deus escolhe falar com você justamente por meio de outra pessoa. Pode ser um amigo que liga no momento em que você estava prestes a desistir. Uma irmã na fé que ora por você sem saber o que estava acontecendo. Um mentor que lembra que ainda há propósito em você. Deus usa pessoas como espelhos da sua fidelidade. Quando você não consegue se enxergar claramente, elas refletem a verdade que o inimigo quer apagar. Davi teve Jonatas. Quando Saul o perseguia e o coração dele se enchia de medo, Jonatas o procurava e o fortalecia em Deus. Esse amigo não tirou a batalha de Davi, mas o lembrou da promessa. Assim também você precisa de alguém que, quando se sentir fraco, diga: Deus ainda não terminou com você. Não esqueça o que ele lhe prometeu. Não é questão de muitos. 1 ou 2 fiéis bastam. Uma brasa sozinha se apaga, mas 2 juntas mantêm o fogo aceso. Há feridas da alma que só curam em comunidade. Tiago 5,16 diz: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Existem libertações que não acontecem na solidão, mas na vulnerabilidade compartilhada. Abrir o coração não é fraqueza, é obediência. Porque quando você se atreve a mostrar suas rachaduras, dá espaço para a graça entrar. Faça este exercício prático. Pense em uma pessoa de confiança, alguém que ame a Deus e deseje o seu bem. Escreva para ela. Proponha orar juntos uma vez por semana, ainda que seja por telefone. Compartilhem uma luta real, não apenas assuntos superficiais. E comprometam-se a lembrar um ao outro das promessas de Deus quando um dos dois enfraquecer. Essa aliança espiritual será como um cordão de 3 dobras, você, seu irmão e Deus, que não se rompe facilmente. Eclesiastes 4:12. Lembre-se também de que fazer parte de uma comunidade não é apenas receber, mas dar. Você também é chamado a ser aquele amigo que ora, que escuta, que levanta. Às vezes, o milagre que você espera virá quando decidir ser a resposta à oração de outro. Não espere ter tudo resolvido para acompanhar. Às vezes, a sua ferida transformada em sabedoria é exatamente o que outro precisa. Eu sei que talvez você já tenha sido ferido. Talvez tenha confiado em alguém que falhou com você. Mas não permita que uma decepção o aprisione na desconfiança. Isolar-se não é proteção, é prisão. Se você fecha o coração por medo da dor, também fecha a porta para o consolo. Deus pode curar essa parte quebrada e muitas vezes fará isso através de novos relacionamentos restaurados por seu amor. Pense na igreja primitiva. Eles não tinham templos luxuosos nem recursos abundantes, mas tinham algo que sustentava sua fé: comunidade. Reuniam-se em casas, partiam o pão, animavam-se mutuamente. Por isso, Atos diz que o Senhor acrescentava, dia após dia, os que haviam de ser salvos. O poder da fé não estava apenas nos milagres, mas na unidade. Hoje, o Senhor lhe diz: não caminhe sozinho. Não quero vê-lo exausto tentando se sustentar sem ajuda. Coloquei pessoas ao seu redor para lembrá-lo de que você continua chamado, continua amado. Então, abandone o orgulho que diz, posso sozinho, e entregue ao Senhor essa independência disfarçada de força. Permita que Ele lhe ensine a depender do seu corpo, não apenas da sua vontade. Faça da sua comunidade um altar, um lugar onde a vulnerabilidade não seja fraqueza, mas adoração. Onde você possa ser você mesmo, sem máscaras, sabendo que não está só. Quando 2 ou 3 se reúnem em seu nome, Ele está ali. Essa promessa não expirou. Então, busque esses companheiros de fé. Não uma multidão, mas corações fiéis. Cerque-se daqueles que o lembrem quem você é quando a dúvida tentar cegá-lo. E torne-se também essa voz que sustenta o outro.
Porque quando você caminha acompanhado, a fé se fortalece, a esperança se renova e a vida ganha sentido. Lembre-se disto: o caminho da fé não se percorre na solidão. E quando você se atreve a compartilhá-lo, quando segura a mão de outro peregrino cansado e avançam juntos, o peso se torna mais leve e a luz mais brilhante. Deus não o criou para andar sozinho. Ele o criou para ser parte de um corpo, de uma família, de uma comunidade onde seu amor se torna visível. Número 14. Seu testemunho futuro. Esta dor terá propósito. Há feridas que hoje doem tanto que você não consegue imaginar que um dia serão motivo de consolo para outros. Mas ouça isto: Deus jamais desperdiça a dor de seus filhos. O que hoje parece ruína, Ele está transformando em alicerce. O que hoje você sente como perda, em suas mãos se tornará propósito. Porque, como diz em 2 Coríntios 1:4, Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com o consolo com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ou seja, sua ferida não será apenas curada, ela também se tornará remédio para alguém mais. Às vezes, quando o coração sangra, tudo o que queremos é entender o porquê. Por que, Senhor, permitiste isto? Mas muitas vezes a resposta não vem de imediato, porque Deus não está explicando, está formando. Ele está fazendo de você uma história viva, uma carta que Ele escreverá para ler ao mundo. Você não pode ver o propósito no meio da tempestade, mas chegará o dia em que olhará para trás e dirá: agora entendo. Aquilo que tanto doeu foi a semente do meu ministério. Olhe para José. Seus próprios irmãos o venderam, o humilharam, o esqueceram. Foram anos de silêncio e dor, mas um dia, diante dos mesmos que o traíram, ele pôde dizer em Gênesis 50:20: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. José não apenas sobreviveu à dor, ele a administrou. Tornou-se canal de provisão para aqueles que antes o feriram. E é isso, querido ouvinte, que Deus quer fazer com você. Transformar sua ferida em ferramenta, sua lágrima em testemunho, sua cicatriz em esperança para outro que hoje sofre o que você já viveu. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz que tudo é bom, mas que tudo pode ser usado para o bem. A traição, a perda, a espera, a doença, a rejeição, tudo. Nas mãos de Deus, até o que parecia injusto se torna instrumento de redenção. Porque Ele não redime apenas o que é bonito, também redime o que está quebrado. E talvez agora você pense: mas eu não quero ser exemplo de sofrimento, quero ser exemplo de vitória. E Deus responde: sua vitória virá justamente desse sofrimento. Ninguém pode falar de perdão com autoridade se nunca foi traído. Ninguém pode consolar um enfermo se nunca experimentou a fragilidade. Ninguém pode ensinar esperança se nunca a buscou em meio às lágrimas. A autoridade espiritual nasce da dor entregue, não da dor negada. Por isso, quero convidá-lo a um ato de fé. Pegue um papel e escreva esta frase: quando isso passar, meu testemunho ajudará alguém que... E complete com suas próprias palavras. Talvez seja alguém que enfrenta rejeição familiar, alguém que perdeu um ente querido, alguém que se sente sem propósito. Escreva. É uma declaração profética. Você está dizendo ao céu: Senhor, não quero que esta dor seja desperdiçada. Usa-a, transforma-a. Deus não busca perfeição, busca disposição. Se você lhe entrega sua ferida, Ele a curará. Mas se além disso, você lhe entrega sua história, Ele a usará. Paulo entendeu isso quando escreveu da prisão: quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram mais para o progresso do Evangelho. Filipenses 1:12. Em outras palavras, suas correntes se tornaram sua plataforma. E Jó, depois de sua crise, não apenas recuperou o dobro do que havia perdido, mas também orou por seus amigos.
E ali, nesse ato de intercessão, Deus mudou sua sorte. Jó 42:10. A dor o tornou mais compassivo, e essa compaixão liberou sua restauração. Querido ouvinte, sei que agora é difícil acreditar que algo bom possa sair disso, mas permita-me falar como alguém que vê além do que você vê hoje. Chegará um dia, e digo isso com fé, em que você contará esta história com lágrimas, sim, mas de gratidão. Suas palavras serão bálsamo para outros, suas cicatrizes, prova viva da fidelidade divina. E quando alguém lhe disser, não sei como vou sair disso, você poderá responder com convicção, eu também não sabia, mas Deus me tirou. Apocalipse 12:11 declara que os filhos de Deus vencem pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Ou seja, a vitória não se completa apenas pelo que Jesus fez, mas também pelo que você decide contar. O inimigo teme os filhos de Deus que transformam sua dor em testemunho, porque sabem que aquilo que um dia foi sua prisão, agora é sua pregação. Guarde então esta palavra no coração. Sua dor tem data de validade, mas seu propósito será eterno. Deus está escrevendo uma história maior que a ferida. E um dia, quando você se levantar e olhar para trás, entenderá que cada lágrima foi rega, que cada noite sem dormir foi semente, e que cada porquê que você gritou ao céu foi o início de um obrigado que ainda não havia dito. Faça este compromisso com o Senhor. Pai, quando isso passar, não guardarei em silêncio, contarei, serei testemunha da tua fidelidade. Minha história será lâmpada para outros que caminham na escuridão. E Deus levará esse pacto a sério, porque Ele não perde nada do que lhe é entregue. Então levante o olhar, enxugue as lágrimas e continue caminhando. Esta dor não é o fim, é o molde. Não é castigo, é preparação. O que hoje parece uma ferida aberta, em breve será uma cicatriz que não dói, mas conta uma história. A história do Deus que tomou sua quebra e a transformou em testemunho. E quando esse dia chegar, você descobrirá que sua fé inabalável não apenas atraiu milagres, mas também acendeu esperança em muitos corações que precisavam voltar a crer. Número 15. Recapitulação e prática. Seu primeiro passo hoje. Hoje quero olhar nos olhos da sua alma e dizer com clareza: você não precisa fazer tudo hoje, apenas dar um passo hoje. Deus cuidará do resto. Se algo se acendeu enquanto você ouvia toda esta mensagem, foi aquele coração ardente de Emaús que reconhece Cristo caminhando com você. Agora é hora de colocar os pés em movimento. E antes de se mover, guarde no peito 3 verdades que sustentarão o seu rumo. A primeira: sua identidade não depende da aprovação alheia, mas da declaração divina. Efésios 1:6 diz que você já foi aceito no amado, e isso não muda, mesmo que ninguém o aplauda. A segunda: acreditar em si mesmo de modo cristão é acreditar em Cristo que vive em você. Gálatas 2:20 afirma que já não é você quem vive, mas Cristo vive em você. Portanto, sua confiança é obediência, não orgulho. A terceira: a fé genuína se reconhece pela obediência cotidiana. Tiago 2:17. Lembra que a fé sem obras é morta. Então não espere emoção ou sinais espetaculares para começar. Faça o que é certo com o que já tem em mãos. Você precisa de luz suficiente para o próximo passo, não para toda a rota. O Salmo 119:105 expressa isso com ternura. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, não um refletor para o horizonte. Essa lâmpada ilumina o hoje, e amanhã haverá novas misericórdias, como promete Lamentações 3:20 e 2:23. Por isso, em vez de se sobrecarregar pensando em tudo o que falta, pergunte-se: qual é meu pequeno ato de obediência agora mesmo? Talvez escrever 3 verdades bíblicas sobre sua identidade e colá-las no espelho para ler amanhã ao acordar. Talvez identificar a mentira de desvalorização que mais o persegue, buscar o versículo que a contradiz e declará-lo em voz alta 3 vezes.
Ou talvez enviar uma mensagem àquela pessoa de confiança e pedir que ore com você nesta semana, mesmo que seja por 15 minutos. Escolha uma única coisa e faça hoje. Não adie para um amanhã indefinido. Pense em Pedro, colocando o pé fora do barco em Mateus 14:29. Ele não caminhou sobre todo o mar de uma vez. Deu um passo, depois outro. O milagre respondeu à sua obediência imediata, não a um plano perfeito. Ou, lembre-se da viúva de Sarepta em 1 Reis 17, que não tinha um depósito de farinha, apenas um punhado. Ela obedeceu com o pouco, e o pouco não acabou. Jesus celebrou isso em outra parábola. Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Diz Mateus 25:21. A porta grande se abre com chaves pequenas. Se a culpa de ontem tentar detê-lo, respire e repita em voz baixa. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se o medo do amanhã apertar seu peito, responda com esta verdade. As misericórdias de hoje são suficientes para o passo de hoje. Se a comparação sussurrar que você está atrasado, responda com mansidão. Deus mede meu coração, não minha velocidade. Você é quem Deus diz que é, não quem o medo sussurra. Grave isso como um aforismo de combate e leve consigo como uma espada curta para a batalha diária. Imagine que eu seguro uma tocha e a coloco em suas mãos. Essa luz não é para guardar no bolso, é para caminhar. Seu primeiro passo pode parecer insignificante, mas o céu o celebra. Talvez seja fechar os olhos por 1 minuto e agradecer por 3 presentes discretos do dia. Talvez seja enviar aquela nota de perdão que você vem adiando. Talvez seja abrir a Bíblia e ler em voz alta um salmo, mesmo que o coração não sinta nada. O sentimento virá depois. Hoje é dia de decisão. Permita-me abençoá-lo enquanto o envio. Que o Senhor lhe dê olhos abertos para reconhecer sua presença no comum, coração ardente para sustentar a esperança quando nada se mover, e pés leves para obedecer sem demora. Que a paz de Cristo guarde sua mente quando o ruído quiser distraí-lo, e que sua alegria lembre que cada semente plantada hoje terá sua colheita no tempo certo. Se tropeçar, não fique aí. Levante-se e volte ao pequeno passo. A graça de Deus não se esgota com suas tentativas. Ela se multiplica em sua perseverança. Agora vá. Escolha uma única microprática e faça antes de dormir. Escreva as 3 verdades e cole no espelho. Ou declare a palavra que desmente sua mentira mais persistente, ou busque aquele aliado de oração. Depois, sussurre esta oração simples. Senhor, obrigado por iluminar meu passo de hoje. Amanhã me darás a luz de amanhã e caminhe. O barco não avança com desejos, mas com passos. Cristo em você é sua esperança de glória. Você coloca o pé, ele sustenta a água. E enquanto avança, lembre-se, você não está só, não está atrasado, não está vazio. Você está amado, chamado e capacitado. Daqui em diante, um passo de cada vez. Deus cuidará do resto. Se você chegou até aqui, já conhece a verdade mais importante. Sua identidade não depende de quem acredita em você, mas de quem Deus diz que você é. Sua dor não será desperdiçada. As feridas que você carrega hoje serão cicatrizes que curarão outros amanhã. Seu testemunho tem valor, sua fé conta, você importa. Agora, não volte a este vídeo esperando se sentir melhor. Levante-se, escolha uma das ações que aprendeu hoje e faça-a antes que o sol se ponha. Escreva as verdades bíblicas sobre sua identidade, entre em contato com alguém de confiança ou simplesmente declare em voz alta. Você é quem Deus diz, não quem o medo sussurra. Que o Espírito Santo caminhe com você em cada passo. Que a paz de Cristo guarde seu coração. E que em breve você veja como sua fé inabalável atrai os milagres que Deus já tem preparados para você. Amém.